Paz do Senhor, boa noite. Como o pastor falou, né? Meu nome é Carlos Eduardo, gente. Vamos meditar em alguns textos da Palavra de Deus. Malaquias, Malaquias 3, a partir do 7, está escrito assim: Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Poder sentar. Nós vamos tratar hoje acerca de um assunto muito importante na palavra de Deus, né? A palavra, quando ela trata da questão financeira, questão de dízimo, questão de ofertas, a palavra, existem 2084 versículos que falam a respeito de bens, dinheiro e riquezas na Bíblia. Versículos diretos. Indiretos dá 2.350 versículos. Então é um assunto muito tratado dentro da palavra. E nesse texto que nós lemos aqui, Deus fala através do profeta. Obrigado. A respeito dos dízimos e das ofertas. E no versículo 8, está escrito assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir no versículo 9, está escrito assim, ó: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes,
nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Vou ler de novo esse versículo. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. A palavra ladrão e roubadores aqui, ela aparece no mesmo versículo. E por que ela aparece no mesmo versículo? No direito internacional, existe uma diferença entre o furto e o roubo. São duas coisas diferentes, né? Até hoje, antes do culto, eu estava conversando com um advogado sobre isso, né? Nosso irmão aqui, e nós estávamos detalhando sobre isso. O que é o furto? O furto, vou dar um exemplo simples. Tem um carro ali fora. Aí aquele carro está aberto e tem alguma coisa dentro do carro. Aí chega uma pessoa, vê aquele bem dentro do carro, o carro está aberto, por exemplo, e ele passa a mão nessa coisa, um celular ou qualquer coisa que seja, e leva. Isso é um furto simples. Vamos supor que esse carro esteja trancado. Aí a pessoa chega, estoura um vidro, estoura a porta do carro e rouba aquele bem que está ali dentro. É um furto qualificado. O que muda para roubo? O dono do carro está no carro e chega o roubador e, de alguma forma, toma aquele bem dessa pessoa. Isso é roubo. Qual que é a principal característica do roubo em relação ao furto? A vítima do crime, ela está na cena do crime. É a principal característica do roubo. A principal diferença que existe entre o furto e o roubo, a vítima, ela está na cena do crime. E o Espírito Santo, quando a palavra estava sendo redigida, a palavra que o Espírito Santo colocou em Malaquias, capítulo 3, foi a palavra roubador. Ou seja, o que se apossa do dízimo, ele não furta, ele rouba. E qual que, em relação à pena, por exemplo, o nosso advogado falou, por exemplo, que a pena para um roubo, para um furto, é de 1 a 4 anos. Para um roubo, a pena começa nos 4 anos e vai até os 10 anos. Ou seja, o roubo é um crime muito mais grave do que o furto. E quando a palavra coloca a palavra roubador, coloca roubo em relação a dízimo e oferta, por que vai acontecer isso? Porque a vítima do roubo sempre vai estar na cena do crime. A palavra fala que o Senhor está nos céus e está na terra. O Senhor está em todos os lugares, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente. Ou seja, é impossível que alguém se aposse de um dízimo, de uma oferta, e aquilo não seja um roubo, porque o Senhor estará presente ali. E uma coisa interessante é na hora que a palavra, o que a palavra fala, o que o direito fala do roubo, por que a pena é maior? É porque no caso do roubo, a questão envolvida não é apenas aquele bem material que é subtraído ali, ou que é retirado. De alguma forma, o fato da vítima estar na cena, ela é prejudicada de alguma forma. Até no texto que o nosso irmão leu ali, ele fala, pode haver um dano físico ou psicológico à vítima. E simplesmente por esse dano psicológico, por esse constrangimento,
essa questão psicológica, olha para você ver, no caso do direito, a pena ela começa nos 4 anos e vai até aos 10 anos. Quando eu estava meditando nessa questão, e quando foi falado da questão psicológica, e a gente se pergunta, né? Mas que tipo de questão psicológica poderia afetar a Deus numa condição dessa? Aí eu te pergunto o seguinte: você que é pai aí, você imagina você estar num lugar e você vê seu filho praticando um roubo? Qual que é a tristeza que você irá sofrer? Qual que é o dano psicológico que você vai ter se você vivenciar uma coisa dessa? Se você vê ali, ó, perto, você está vendo o seu filho, ele está praticando um roubo. Ou seja, esse bem material que está sendo furtado ali, ou o valor dele não interessa. O valor dele é o de menos nessa questão, quando esse pai vê e enxerga esse filho praticando um roubo. Pode ser uma moeda de 10 centavos. Qualquer pai, eu sou pai e eu tenho certeza que qualquer pai, qualquer mãe, que enxergar, que vê o filho dele roubando, que seja uma moeda, a tristeza desse pai vai ser muito grande, com certeza. A igreja entendeu o que é furto e o que é roubo? Amém? A palavra fala também, vamos voltar em Malaquias. A palavra fala assim também, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. O versículo que eu queria frisar ele aqui é esse aqui, ó: e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Uma coisa que nós cristãos temos que fazer é acreditar na palavra que está escrita. É acreditar em cada vírgula, né? Em cada tio que está escrito na palavra, e tomar posse daquilo, e acreditar que aquilo ali é uma verdade absoluta. E muitas vezes as pessoas, mesmo tendo muitos anos de igreja, tendo muitos anos de convertido, elas não acreditam de forma absoluta na palavra. Quando eu entendi isso aqui, foi logo no início que eu cheguei na igreja. Eu passei por uma situação, o seguinte: eu estava aqui no centro da cidade e eu passei num banco e saquei R$2.600. E esse dinheiro eu coloquei, estava numa pochete. Depois que eu saí do banco, eu fui numa loja de celular. E no momento que eu estava sendo atendido naquela loja ali, ó, eu estava sentado numa mesa e tinha uma pessoa me atendendo e tinha um outro funcionário que estava ali em pé. No momento que eu estava sendo atendido ali naquela mesa, a minha pochete em cima da mesa, o meu celular em cima da pochete, entraram 2 assaltantes na loja. Os 2 armados.
Na hora que esses ladrões entraram, o primeiro pensamento que veio da minha mente foi o seguinte: o que eles vão levar aqui da loja eu não sei. O que eu sei é que o meu dinheiro eles não vão levar, porque o meu dízimo está em dia. Eu tive uma convicção, uma certeza absoluta daquilo. E quando eles entraram, os dois ladrões, eles apontaram a arma para os funcionários e pediu para que um funcionário recolhesse os celulares que estavam lá. Ele abriu uma sacola preta, um saco de lixo, e de um lado da loja assim estava cheio de celular, e eles pegaram todos os celulares que estavam nesse lado da loja. Eram os celulares mais caros, eram os melhores, segundo o rapaz. E quando ele encheu essa sacola lá de celular, ele apontou a arma para essa moça que estava sentada à minha frente na mesa e virou para ela e falou assim: o dinheiro agora, eu quero o dinheiro. E essa moça estava sentada assim na minha frente, a minha pochete com os R$2.600 e o meu celular em cima. E ela apoiou a mão com o revólver em cima do meu celular. E a moça, à minha frente assim, ela abriu a gaveta, tirou R$120 em dinheiro e entregou para ele assim, ó, em cima da minha pochete. Na hora que ele levou a mão para pegar esses R$120 assim, em cima da minha pochete, eu pensei, os meus R$2.600 ele não vai levar, porque os meus R$2.600 está dizimado. E ele pegou esses R$120 e foi embora. E ficou o meu celular e ficou os meus R$2.600. Mas eu acreditei nessa palavra aqui, ó. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Uma outra vez, eu estava no Romeu Duarte, um dia domingo, à tarde. Estávamos eu e um outro Carlos Eduardo, dois Carlos Eduardo juntos. E nós estávamos fazendo um trabalho lá. E, determinada hora, eu falei com o Eduardo: seu Eduardo, vamos tomar um café ali na padaria. Eu peguei R$20, uma nota de R$20, coloquei no bolso e falei assim: eu tenho dinheiro para pagar, nós vamos lá. E fomos nós dois. Chegamos lá, tomamos o café e quando eu fui pagar aquele café, eu coloquei a mão no bolso, eu não achei os meus R$20 mais. Procurei no outro bolso, não achei os meus R$20. O Eduardo, com muita tristeza, teve que pagar o café. Mas na hora que nós saímos ali, eu falei: ô Eduardo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos voltar pelo mesmo caminho que nós passamos e eu vou achar os meus R$20, porque os meus R$20, eles estão dizimados. Então eu tenho que achar ele, porque em Malaquias 3:10 fala que por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Eu tenho que acreditar no Senhor dos Exércitos. E o Romeu Duarte, ali naquela avenida principal ali, domingo à tarde, um movimento danado, nós fomos andando, e eu falando com o Eduardo: eu vou achar meu dinheiro. O Eduardo rindo. E de longe eu vi a minha nota de R$100, o vento tocando ela para um lado e para o outro assim, ó, e as pessoas passando para um lado e para o outro. Eu passei e peguei os meus R$20 e falei: isso aqui, Eduardo, meus R$20. Mas a palavra me garante isso. A palavra me garante isso. Terceiro testemunho. Eu queria convidar o pastor Geraldo para vir aqui. Vem aqui, pastor. Não é isso. Nós fomos fazer um trabalho em Macau, Rio Grande do Norte,
E na segunda de manhã não tinha nada para fazer e o voo era à noite. E aí nós falamos assim, tem alguma praia aqui com um pastor lá, que não tem gente? Não tem. Então nós vamos nessa praia. Ah, e falar de praia, tem gente que chega na praia e desvira. Chega na piscina, desvirou. Tem que andar. Imagina você. Não, eu vou ter que... Dá aqui. Não, aí, imagina. Chega lá, todo mundo de cueca, as mulheres de calcinha, sutiã, dá. Não, deixa eu explicar. O que você acha? Pastor é cafona demais, não é? Você chega e tá todo mundo só de calcinha, sutiã, não é assim? Só de zorba, não é assim? De cueca, ou não é assim aqui na praia? A praia é diferente ou é assim? Hã? Quem já foi na praia? Não, meu, deixa eu explicar uma coisa. Um cristão, ele não deixa de ser cristão quando ele chega na praia, não. Eu vou te explicar uma coisa. Imagina você, seus amigos irão na sua casa e a sua esposa vai de calcinha e sutiã recebê-lo na porta. O que você acha? O que você acha? Vocês, irmãs, vão lá na casa do irmão, lá da sua amiga, e chega o marido, vem de cueca receber vocês. Não tem diferença nenhuma da praia. Mudou só o ambiente. Só o ambiente que mudou. Na praia pode, e na porta da sua casa não pode receber as suas amigas de cueca? Seu marido não pode receber? Ou a sua mulher não pode receber os seus amigos de calcinha e sutiã? Por que na praia pode? E dentro da sua casa não pode? Vocês estão vendo como que a cultura nos leva a um nível de desvio? Então todo mundo, nós não fomos lá para ir em praia, compramos uma camisa para, né, de, como é que fala? De poliéster, um calção aqui, igual meu avô dizia que era... Não, um dia eu vi o meu avô falando do meu pai, coisa medonha, não virou homem até hoje, estava com a calça assim, ó, entendeu? Um calção. Eu fiquei horrorizado. O meu bisavô falando que meu pai era um menino. Eu tomei um choque com aquilo, mas é porque ele era um patriarca, entendeu? Muito forte. E não tinha meio termo. E eu quero dizer para vocês que nós chegamos lá na praia, todo mundo, eu, pastor Rochiel, Daniele, Silvana, pastor Rodrigo, Fabiana, Carlos Eduardo, tinha mais gente? O pastor de lá. E o mar, à tarde, de manhã, a onda está sendo o quê? Jogando a areia para fora. À tarde, as ondas começam a buscar tudo que jogou, elas vêm e fazem assim, ó, elas começam a fazer o reverso. Tudo que você joga vai para o meio do mar. Tem um horário que tudo que você jogar, ela joga na praia. No outro horário, ela tira da praia e leva embora. E nós estávamos no horário do reverso, que tudo que jogava ia para o meio do mar. E o Eduardo não entrou e nós estávamos uns 30, 50 metros mais ou menos, uns 50 metros, dentro do mar, lá eu, Silvana, o pastor, a Silvana, a Daniele, o pastor Rodrigo, e estava a da Fabiana, ficou andando na beirada da praia. Ela não entrou. E a gente estava ali, né, todo mundo a rigor, igual crente, todo mundo vestido assim bonitão, né, dá para olhar assim, o pessoal passava assim, olhava assim, falava assim, quem deve ser aquele pessoal lá, né? É até engraçado, não é? Ou não é, não? Você vai para você ficar engraçadinho lá. Aí, o Eduardo não chegou, ele entrou numa lanchonete lá, e aí, bem longe, né, Eduardo? E eu não vi o que ele tinha feito, e ele vem com uma Coca-Cola e uns copos na mão, descartáveis. E ele chega e entra para o mar dentro, e quando ele chega lá, ele nos serve. E a gente tomou uma Coca-Cola lá dentro do mar, geladinha e tal. E de repente o Eduardo falou assim, o que é, Eduardo? Perdi meu dinheiro. Todo o meu dinheiro. Eu falei assim, mas o que aconteceu, Eduardo? Ele falou assim, eu coloquei aqui dentro do bolso da bermuda, aqui do calção,
e saiu. Eu tinha colocado dentro de uma sacolinha, amarrei para não entrar água. E agora? Eu falei assim, tá dizimando? Ah, não, agora eu sei quanto resta. O dia que vocês estão na praia, vocês não fazem isso não, gente. Quando eu cheguei lá no meio da turma, né, quando estava o pastor e o resto do pessoal, né? E eu fui servir eles e tal, né? No mar lá, água batendo assim aqui. E na hora que eu enfiei a mão no bolso, eu vi que a minha sacolinha com o dinheiro tinha ido embora. E era o dinheiro meu todo. Eu virei pastor e falei assim, ô pastor, meu dinheiro, eu perdi meu dinheiro todo aqui, ó. Eu vim trazer essa coca aqui e entrou água no meu bolso e meu dinheiro foi embora e tal. O pastor já virou para mim e falou assim, esse dinheiro está dizimado? Eu falei, tá. O pastor já falou, então nós vamos achar esse dinheiro aqui. E nós começamos a mergulhar lá mesmo. Né, pastor? Nós começamos a mergulhar lá. E todo mundo começou a mergulhar lá. E o pastor de lá, que morava lá, ele começou a... Ele não creu naquilo não, entendeu? Ele até falou assim, ó, essa hora isso é impossível. Esse dinheiro aí sumiu, acabou, isso aí foi embora, acabou, perdeu. E nós ficamos procurando o dinheiro lá e procuramos alguns minutos e tal. E o pastor falou assim, não, nós vamos achar esse dinheiro está dizimado, nós vamos achar ele no mar, gente. 50 metros para dentro do mar, uma sacolinha de dinheiro. E as ondas puxando e o pastor olhando, o pastor de lá, né, ele olhando assim, falou assim, não, faz não, vocês estão perdendo tempo aí. E nós procuramos por algum tempo ali, não achamos mesmo. E eu pensei comigo, meu dinheiro está dizimado, mas eu vacilei realmente, eu dei uma bobeira. E na hora que eu pensei isso, a Fabiana que estava andando na beirada da areia lá, a Fabiana gritou assim, ó, achei! E levantou a sacolinha com o meu dinheiro lá. E por que eu chamei o pastor Geraldo aqui, gente? Deus, quando permitiu essa situação, né? Deus colocou várias testemunhas, né? Se eu tivesse passado por essa situação sozinho, eu não tinha nem coragem de contar isso. Mas como tem várias testemunhas, né? Aí pode contar. E isso aconteceu. Então, assim... Mas só que isso está escrito na palavra. E na palavra está escrito assim, e depois fazei prova de mim. Ou seja, é o único lugar que o Senhor nos dá direito de fazer prova dele. O que nós temos que ter em mente? Que em todas as áreas da nossa vida, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Em todas as áreas da nossa vida, se nós fizermos a nossa parte, o Senhor vai fazer dele. E baseado nisso, gente, todas as vezes que acontecia alguma coisa com algum bem material meu, toda vez que eu perdi alguma coisa, que eu tomava um prejuízo que eu considerava anormal, eu buscava em mim mesmo alguma coisa que estava errado nos meus dízimos, e todas as vezes que aconteceram, todas as vezes eu encontrei. Eu vou dar um exemplo aqui. E todas as vezes que que aconteceu com outras pessoas, alguma coisa anormal na área material, e a pessoa comentava comigo e falava comigo que o dízimo estava em dia, eu falava, não, tem alguma coisa errada. E eu começava a insistir com essa pessoa e a gente começava a conversar e sempre tinha alguma coisa errada. Eu me lembro de um caso de uma pessoa que passou por essa igreja aqui e um dia uma pessoa, ela foi roubada dentro da casa dela uma máquina fotográfica. Era uma máquina relativamente cara e
nós estávamos conversando sobre isso, a pessoa falou assim, ó, roubaram, alguém entrou na minha casa, roubou essa máquina e tal. E na hora que eu ouvi aquilo, eu falei assim, tem alguma coisa errada com o seu dízimo. E essa pessoa insistiu comigo e falou assim, não, meu dízimo está em dia, eu tenho certeza absoluta. Uma pessoa séria, uma pessoa séria, uma pessoa que realmente levava as coisas sérias. E mesmo depois que ele falou, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada com o seu dízimo. Porque, baseado no que a palavra está falando, não poderia acontecer isso. E ele continuava insistindo, falando que os dízimos dele estavam em dia. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu perguntei para ele, como que você dizima e oferta? Como que você dizima? E ele falou para mim, ele falou assim, ó, eu dizimo da seguinte forma, eu recebo quinzenal. Na quinzena do dia 5, a parcela do meu pagamento que eu recebo, eu pego essa parcela e pago o aluguel com ela. Como dá exatamente o valor do aluguel, eu vou lá e entrego ela completa para pagar o meu aluguel. No dia 20, quando eu recebo a segunda parcela, eu vou lá e retiro o dízimo de todo o meu salário. Eu falei assim, o erro seu está aí. Onde? Eu falei, a palavra fala que você deve tirar das primícias. Ou seja, quando é que você vai dizimar em relação ao dinheiro que entra para você? É na primeira oportunidade que você tiver. Ou seja, se entrou um dinheiro ontem, a primeira oportunidade sua foi hoje, você vai dizimar hoje. A partir de hoje, se você não dizimou esse dinheiro, há uma legalidade na sua vida. Se passou a terça-feira, você não dizimou esse dinheiro, essa legalidade ela continua. Ou seja, havia uma legalidade na vida dele entre o dia 5 e o dia 20. Ele estava errado, ele estava dizimando errado. E por isso aconteceu aquilo na vida dele. Uma outra pessoa também dessa igreja, nós estávamos conversando um dia e essa pessoa, eu estava ministrando sobre esse assunto e essa pessoa comentou o seguinte, que ela tinha um carro e esse carro dava problema demais da conta. Demais, todo tipo de problema ele dava e tal. E um dia conversando sobre isso, ele me perguntou assim, será que existe alguma coisa espiritual nesse negócio? Eu falei assim, olha, vamos ver. Eu falei assim, como que você comprou esse carro? Aí ele falou assim, olha, eu tinha um carro, um outro carro, eu vendi ele e com esse dinheiro desse carro eu comprei esse carro. Eu falei assim, esse dinheiro era dizimado desse outro carro? Ele falou assim, era. Eu falei assim, aí você comprou o carro e pagou o carro, você pagou com esse carro e não faltou nada? Ele falou, não. O meu pai me deu uma quantia, que não era muita coisa, e eu completei o pagamento. E eu falei assim, e essa parte aí que seu pai te deu, você dizimou ela? Ele falou, não. Eu falei, a sua legalidade está aí. Ou seja, é acreditar na palavra, acreditar cegamente naquilo que a palavra fala. E se aconteceu, eu tenho que buscar um erro em mim, porque é impossível que Deus minta, é impossível que Deus fale. Ou seja, se aconteceu alguma coisa de errado nessa área, tem que haver alguma coisa errada em mim, porque a palavra me dá essa garantia, a palavra garante e a palavra me dá o direito, o Senhor me dá o direito de fazer prova dele. Amém? Amém? Os irmãos estão entendendo a mensagem? Uma outra coisa, certa vez eu estava em Belo Horizonte e eu estava andando ali perto do Padre Eustáquio e eu passei perto de uma loja. Uma loja era tipo essas coisas que vendem imóveis velhos, antiguidades, tipo um toma-tudo. E a loja era muito grande, tipo uma loja de quarteirão assim, ó. Eu vi aquilo, entrei na loja
E apareceu um senhor lá, nós começamos a conversar e tal. E esse senhor disse que era dono da loja, né? Falou que era cristão também, eu falei que era cristão, e nós começamos a conversar. E daí ele contou o testemunho dele. Como que ele chegou ali a ser proprietário daquela loja? E a história dele era a seguinte: esse homem era um morador de rua. Ele tinha um carrinho e ele andava ali naquela área central de Belo Horizonte catando lixo, catando as coisas no lixo, né? Para vender as coisas do lixo, tipo garrafa, né? Latinha, coisas que ele pudesse vender. E na rua ali, morando na rua e vivendo do lixo, alguém chegou e pregou para esse homem. Pregou para ele e ele se converteu. E a pessoa que pregou para ele, a pessoa voltou lá, começou a ir lá e começou a discipular ele. E nesse discipulado, logo no início, a pessoa ensinou para ele sobre dízimos e ofertas. No início do discipulado, ele aprendeu isso. E ele começou a dizimar e a ofertar das coisas do lixo que ele catava ali. E a partir da conversão dele, ele não mudou o trajeto dele, não. Ele não passou aí lá por Mangabeiras, né, para Pampulha, para os bairros chiques de Belo Horizonte. Ele continuou naquela mesma área central ali de Belo Horizonte. E passado um tempo, ele começa a mexer num lixo lá, ele acha uma revista, O Cruzeiro. Quem é mais experiente aí deve lembrar dessa revista, né? É uma revista que tinha nos anos 70, até parece que chegou nos anos 80. Parece que era a maior revista que tinha no Brasil. E essa revista que ele achou, ela falava, tinha uma reportagem de capa que falava sobre o 1000º gol de Pelé. E ele viu aquela revista, a revista estava bonita, a revista estava perfeita. Uma revista bonita, e ele começou a olhar aquilo e achou bonito e começou a mostrar para as pessoas e tal. Aí alguém falou com ele, falou assim: essa revista, ela vale muito dinheiro, porque ela conta uma coisa histórica, ela é de muitos anos e ela está perfeita, então para um colecionador essa revista vale muito dinheiro. E essa pessoa levou ele num colecionador. E esse colecionador, quando viu aquela revista, ficou impressionado com a revista e comprou a revista dele, pagou um bom dinheiro por ela. E esse colecionador falou com ele, falou assim: o negócio é o seguinte, a partir de hoje, você vai ficar atento agora a tudo que você vê no lixo. Eu compro esse tipo de coisa, igual essa revista que você achou, eu compro. Se você achar documento velho, eu compro. Foto velha, eu compro. Rádio velho, móvel velho. E o que eu não comprar de você, eu arrumo um comprador para isso. E a partir daquele dia, aquele homem mudou o olhar dele. Ele mudou o olhar dele para as coisas, mas ele não mudou os locais. Ele não mudou as latas de lixo, não, gente. Ele não mudou as latas de lixo. Ele não mudou de rua, não mudou de bairro, ele continuou no mesmo bairro, nas mesmas ruas e nas mesmas latas. E o Senhor começou a prosperar aquele homem. E aquele homem se tornou um empresário. O que muitas vezes acontece com as pessoas, gente? Às vezes a pessoa está mexendo com algum negócio, né? E aquilo não vai para frente de jeito nenhum, e a pessoa pensa: não, isso é um negócio ruim, eu tenho que mudar de negócio. Mas baseado na palavra, baseado na história desse homem, eu concluo que não existe negócio ruim. O que existe às vezes é a ausência da bênção de Deus sobre um negócio. O que falta muitas vezes é a bênção de Deus sobre um negócio. E sem a bênção não existe negócio bom.
Você pode montar uma fábrica de carro, aí você pode comprar uma máquina e começar a imprimir dinheiro. Mas se não tiver a bênção de Deus sobre aquele negócio vai ser um negócio ruim. E você vai quebrar com aquele negócio. Mas se você tiver a bênção de Deus, se tiver as bênçãos de Deus sobre aquilo, aquilo vai se transformar num negócio bom. Amém, igreja? Vamos no livro de Ageu, capítulo 1. Está escrito o seguinte, Ageu, capítulo 1. Quando as pessoas procuram, eu vou relembrar aqui, ó. Em Malaquias está escrito que trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento, né? E a palavra fala também que ele vai repreender o devorador. E em Ageu nós vamos ver uma outra palavra, que é o seguinte: a partir do versículo 2, no livro de Ageu está escrito assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: e para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, trazei a madeira, edificai a casa e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à própria casa. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra, o que a terra produz, como também sobre os homens e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das vossas mãos. E Malaquias fala para trazer todos os dízimos da casa do tesouro. Mas em Ageu o Senhor fala: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais. E o Senhor fala a razão. A razão está escrito aqui, ó. Por quê? Por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Ou seja, a questão de dízimo e da oferta, ela não se restringe ao dinheiro em si. O que o Senhor está falando aqui, que o que vem em primeiro lugar é onde está o meu coração, é aquilo que eu dou prioridade. Não basta eu trazer os dízimos e as ofertas, mas o principal, como está o meu coração quando eu estou trazendo esses dízimos e essas ofertas? Uma coisa que o Senhor pede durante toda a palavra é
prioridade. A palavra fala assim, amai a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso coração. Ou seja, mesmo que eu traga os dízimos e as ofertas, mas se o meu coração, se as minhas prioridades, elas não estão nas coisas do Senhor, o Senhor falou assim, o Senhor Jesus falou assim, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. No capítulo 4 de Gênesis, está escrito assim, capítulo 4 de Gênesis está escrito assim, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve a Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, e teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. A oferta que foi aceita, a de Abel, está escrita assim no versículo 4. E Abel trouxe dos primogênitos, ou seja, do primeiro que veio a ele trouxe ao Senhor, das primícias. O Senhor não quer apenas esse valor material, mas Ele quer o primeiro do que vem. E o Senhor fala ao longo de toda a palavra que o que vem primeiro para Ele tem um valor maior. O Senhor, por exemplo, Ele pede que os primogênitos fossem santificados. Por que os primogênitos? Porque o primogênito é como uma primícia, ele vem em primeiro lugar. A palavra fala também que quando o Senhor tratou com Faraó, depois das pragas materiais ali, o Senhor, a forma que ele tratou com o Faraó e com o povo do Egito, foi matando os primogênitos. Ou seja, quando ele pede para ele pede aquilo que é mais valioso. O que é mais valioso? Aquilo que vem primeiro. O que vem primeiro para o Senhor tem um valor maior. Ou seja, se eu recebo um salário, imagina a condição de uma pessoa que recebe um salário de 3 mil reais. Se essa pessoa recebe esse salário de 3 mil reais em notas de 100, e você dividir essas 30 notas de 100 reais em 10 maços de 3 notas de 100 reais, matematicamente, financeiramente, cada pacote desse de nota de 300 reais tem o mesmo valor. Não tem, gente? Tem ou não tem? Cada pacote desse com 3 notas de 100 reais tem o mesmo valor, gente? Tem o mesmo valor, gente? Aí eu vou transformar agora, eu vou mudar o exemplo, vou colocar um outro exemplo. Se você fizer um bolo e pegar esse bolo e usar vários ingredientes nesse bolo e dividir esse bolo em 10 pedaços, cada pedaço sendo do mesmo tamanho, ele vai ter o mesmo valor? Vai? Quem acha que vai, levanta a mão aí.
Quem acha que esse bolo, os 10 pedaços desse bolo têm o mesmo valor, sendo do mesmo tamanho e fazendo parte de um mesmo bolo? Quem acha, eu vou perguntar de novo, quem acha que esse bolo tem o mesmo, cada pedaço dele tem o mesmo valor e o mesmo sabor? Levanta a mão. Um homem casado aí, ó. O bolo tem, os 10 pedaços têm o mesmo valor, né, gente? Tem, não tem? Um homem casado aí, no dia do seu aniversário, você pega o primeiro pedaço e dá para o seu vizinho. O que vai acontecer, gente? O que vai acontecer, pastor Davi? Que tipo de problema? Vocês entenderam o que é primícia? Primícia é isso. Aparentemente, se eu recebo um valor em dinheiro e eu faço todas as coisas com aquele dinheiro, e o que sobra, eu trago o dízimo certinho aqui, ó. Se não for o primeiro pedaço, o senhor não recebe. A questão se resume à honra. O Senhor, o que Ele quer é ser honrado. O Senhor não precisa nem de R$300, nem de 3 milhões, nem de 300 milhões. O que o Senhor busca de nós é honra. A palavra fala: trazei os dízimos das primícias. Ou seja, o que é em segundo não tem o mesmo valor. E vocês admitiram aqui, ó, com a história do pedaço de bolo, todo mundo admitiu. Tem alguém que discorda aqui, gente? Tem algum casado aqui que tem a coragem de levantar a mão e falar que o segundo pedaço tem o mesmo valor do primeiro pedaço de bolo? O que vem em primeiro lugar para o Senhor é o que é mais importante. O Senhor ressuscitou que dia da semana? O domingo é qual dia da semana? A ceia do Senhor foi instituída em qual mês? A ceia do Senhor foi instituída em qual mês, gente? Pode ler aí, pastor. E falou o Senhor no deserto do Sinai, no segundo ano de sua saída da terra do Egito, no primeiro mês, dizendo que os filhos de Israel celebrem a Páscoa a seu tempo determinado. É o que vem primeiro. Não é o valor. É o que vem primeiro. O que vem primeiro é mais valioso para o Senhor. A primícia é o que vem primeiro. Não é o valor financeiro, não é a quantidade, é a honra. O dia de Pentecostes foi que dia, gente? Foi num domingo. Foi no 50º dia. Tinha
colheita. Aí tinha 7 semanas. 7 semanas, né? 7 vezes 7 dá quanto, gente? 49 dias. Aí quando acabava as 7 semanas, aí vinha o 50º dia, que era o primeiro dia da primeira semana. O que importa para o Senhor é o primeiro. O Senhor entende dessa forma. O Senhor entende dessa forma. Nós lemos em Ageu aqui, o que não basta dizimar e ofertar, e não importa que seja muito, a questão é que há uma razão certa. Ou seja, em Malaquias fala que tem que trazer, mas em Ageu fala que não basta trazer. E nessas passagens que nós estamos olhando aqui, nós estamos vendo que existe uma prioridade, existe uma sequência. Ou seja, mesmo que eu traga, e mesmo que seja muito, mas se a minha prioridade não está naquilo ali, se aquilo não foi o mais valioso para mim, não foi aquilo que me custou mais, para o Senhor não serve. O Senhor não recebe. Amém, igreja? O dinheiro, Provérbios 3, Provérbios 3, versículo 9 está escrito assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Não basta trazer, mas tem que trazer dessa forma aqui, ó. O Senhor não faz, o Senhor não está interessado no dinheiro, o Senhor não precisa do dinheiro. O que na verdade a palavra fala que honra ao Senhor é através do o dinheiro vai ser um instrumento que através dele eu vou honrar o Senhor. O Senhor não quer o meu dinheiro, Ele quer que eu o honre, Ele quer que você o honre. Se você está trazendo, mas você não está honrando ao Senhor, aquilo não é recebido. Êxodo 23. Êxodo 23, 19. Está escrito assim, ó: as primícias, os primeiros frutos da terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Vou ler de novo. As primícias, os primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor. Ou seja, frisando, gente, por que eu estou frisando? Porque eu estou focando tanto nesse ponto? Porque essa parte é a mais importante. O Senhor falou no início desse ano, né? No ano passado, o Senhor falou que esse ano seria um ano de grandes conquistas, né? Mas a conquista, ela tem uma estratégia, ela tem uma forma de ser alcançada. E nós estamos aproximando do final do ano e talvez você tenha sido dizimista, você tenha sido um ofertante, talvez você tenha trazido até em grandes quantidades e você não tenha percebido diferença nenhuma.
Mas o Senhor, nesse dia, o Senhor nos dá essa palavra para nos mostrar onde nós estamos errando. O Senhor nos mostrando que não basta trazer, mesmo que traga muito, não basta trazer, mas o Senhor nos fala acerca desse detalhe, as primícias. Êxodo 22, o Senhor frisa aqui, ó. Êxodo 22, 29, está escrito: as tuas primícias e os teus licores não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Ou seja, aquele dízimo que você traz, mas se ele não é das primícias, não interessa. O Senhor está falando aqui, ó, não retardarás. Ou seja, além de trazer, tem um tempo certo de trazer essa oferta. Tem um tempo certo de trazer esse dízimo e essa oferta. E passado a primeira oportunidade de dizimar e ofertar, você está retardando essa primícia. Ela deixa de ser primícia quando ela não vem no primeiro lugar. Quando é ministrada a ceia aqui, gente, os pastores, né, todos os pastores, é muito frisado, gente, assim, ó, comei o pão. O pão vem em primeiro lugar. Por que o pão vem em primeiro? Porque a palavra fala que o pão vem em primeiro lugar. Se nós não guardássemos essa sequência na ceia, nós não estaríamos ceando da forma correta. Se nós não estivéssemos ceando dessa forma, nós não estaríamos ceando da forma correta. Ou seja, a mesma coisa serve para os dízimos e para as ofertas. Da mesma forma que não basta cear, mas tem que cear do jeito certo. Não basta dizimar e ofertar. Eu tenho que dizimar e ofertar da forma certa. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de todas as suas rendas. O que são todas as suas rendas? Tudo que tiver valor monetário que chegar às suas mãos. Tudo que tiver valor monetário que chegar às suas mãos, você vai ter que honrar o Senhor com aquilo. Nós estávamos, no reencontro, nós falamos acerca desse assunto e surgiram muitas questões acerca disso. Ou seja, todo valor monetário que chegar às minhas mãos, eu tenho que dizimar daquilo ali. Se eu recebo, por exemplo, um erro muito comum, as pessoas recebem, elas têm um salário e elas dizimam apenas da parte líquida do salário. Existem descontos ali que fazem parte do seu salário. Existem descontos ali, mas eles fazem parte do salário. Você tem que dizimar aquela parte, que ela não veio, mas ela foi direcionada para algum benefício seu. Então, como que eu vou dizimar? Eu vou dizimar de todo o meu salário. Meu salário é 5.000, vou dizimar de 5.000. Amém, igreja? O Senhor Provérbios 8, 17. Está escrito assim, ó.
Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. As primícias aqui, ó. A palavra fala também, orai sem cessar. Mas a palavra está escrito que eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão. Qual que é a melhor hora para orar, gente? As primeiras horas da madrugada. Eu estou inteiro, eu estou descansado. Naquele dia ali eu vou estar dando o melhor de mim para o Senhor. Aqueles que de madrugada me buscam, me acharão. O tempo aqui passa muito rápido. Passou esse tempo, passa muito rápido. Êxodo 36. Versículos 6 e 7. Está escrito assim, ó. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha um material bastante para toda a obra que havia de fazer. E ainda sobejava. E em Lucas 11, onze 42, está escrito assim, ó. Jesus falando: mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Eu li um texto no Velho Testamento sobre esse ponto específico e li um no Novo. O povo de Israel, no deserto, aquele povo, todas as vezes que foram pedido oferta para eles, eles ofertaram. E nessa passagem específica aqui, eles traziam mais. Chegou num ponto que Moisés teve que proibir as pessoas de trazer mais, porque já tinha tido o suficiente, na verdade estava sobrando. E ele pediu o povo para parar. E aqui em Lucas 11, 42, Jesus fala que os fariseus, eles dizimavam a hortelã, que dizimais a hortelã, a arruda e toda a hortaliça. Ou seja, ao longo da história de Israel, no Novo e no Velho Testamento, eles sempre foram fiéis nos dízimos e nas ofertas. Eles pecaram no deserto e muitos não entraram na terra prometida. Mas nesse ponto específico aqui eles foram fiéis. E aqui os fariseus, que foram o povo que mais deu problema para Jesus, no ministério de Jesus, mas Jesus falou assim: ó, vocês estão errando aqui no amor, na misericórdia, mas nos dízimos vocês são exemplos. Eles dizimavam o arruda, a hortelã e toda a hortaliça.
E o povo de Israel, nos dias de hoje, eles ainda colhem o que eles fizeram ao longo da história deles. Se você olhar a história das fortunas do mundo hoje, a maioria delas está na mão de judeu. Se você olhar as grandes empresas do mundo hoje, está na mão dos judeus. Mas eles plantaram isso aqui. Eles pecaram em várias áreas da vida deles, mas na área financeira, eles foram fiéis ao Senhor. E para finalizar, eu vou falar: honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. E hoje nós aprendemos que entre 10 pedaços de bolo, existe um pedaço que é especial. No seu salário, no meu salário, na minha renda, na sua renda, nos seus ganhos, existe uma parte que é especial. Ela não tem um valor financeiro maior que as demais, mas ela é especial porque ela chegou primeiro.